A gente vai nos apresentar. Primeiro, eu sou o Tiba, sou casado com ela já há 8 anos. Dia 20 a gente fez 8 anos. Na terça-feira, completamos 8 anos de casados, apesar do Tiba ter comemorado no dia 10 de fevereiro, porque ele achou que era dia 10. Se alguém aqui nos segue nas redes sociais, deve ter visto a linda homenagem que ele me fez no dia errado. Mas eu justifiquei logo, falei assim, porque eu estava tão apaixonado, não vi a hora de chegar esse dia que eu até me perdi. Antecipou. Nós somos pais de 3 filhos aqui na Terra, que é o Bento, o Matias e o Tomás. O Tomás tem 7 meses, está por aqui. E 3 filhos no céu, que a gravidez não evoluiu, né? E então somos pais de 6 filhos, com muita alegria e abertos àqueles que Deus quiser nos dar ainda, né? Todo mundo brinca, nós temos 3 meninos. E aí sempre vem aquela célebre perguntinha, e aí, vai tentar menina? Se a gente vai tentar menina, não sei, né? Mas a gente está aberto, se o Senhor quiser nos dar uma menininha, vamos acolher com toda alegria, mas se quiser vir mais um menino para o nosso time, tá bom, né? A gente monta um time de futebol, né, amor? E o salão é só mais um. Vou contando com o pai. Então vivemos essa linda experiência de ser família consagrada na comunidade Canção Nova. Eu entrei, depois que o Tiba foi para a Canção Nova, nos conhecemos lá enquanto missionários, não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Tiba, vivi a minha história lá fora da Canção Nova, né? O tema de hoje é muito propício, porque na idade de vocês, obrigada, querido. Na idade de vocês, eu estava também me encontrando com Deus e deixando Deus entrar na minha afetividade, na minha sexualidade, que já havia sido tão estragada por esse mundo, tão machucada. Então, quando a gente se dirige também a jovens para falar de experiências que a gente fez com o Senhor e da maravilha que Ele fez em nós, porque às vezes nós pensamos que tudo aquilo que o mundo fez de ruim conosco, com a nossa afetividade, com a nossa sexualidade, às vezes é um mal irreparável. Mas não há nada na nossa história, não há nada na nossa afetividade, na nossa sexualidade, que não possa ser redimido, que não possa ser reparado, que não possa ser refeito pela graça de Deus, pelo amor e pela misericórdia de Deus. E foi essa experiência que eu vivi. Então, quando conheci o Tiba, vivi ali toda uma nova redescoberta do que era uma afetividade à luz de Deus, né? Do que era construir um relacionamento tocado por Deus, permeado por Deus pela sua mão e pela cura que Ele queria fazer em mim. Nós namoramos 4 anos e 7 meses. A gente casou depois desse tempo, e foi assim, esse tempo de namoro a gente viveu na nossa luta e a nossa vivência da castidade. E a gente tocou na graça de Deus num namoro casto, né? Esperando o momento certo para que vivêssemos a nossa vida matrimonial, a nossa sexualidade na sua plenitude. E como foi bom para nós. Tem uma parte do que a gente vai falar também à tarde, mas que isso já fique claro para nós, porque a gente encontra muitos mitos a respeito da questão da castidade no namoro, e depois, como é que foi ir no casamento, mas será que eu vou conhecer a pessoa mesmo, e se eu não gostar? Tem todas essas babaquices que não tem fundamento algum, e a natureza ela é muito sábia, ela funciona muito bem, ela não precisa ser testada, treinada e poluída para que funcione. A gente vai ver e ela foi pensada por Deus em cada processo. E ela funciona muito bem nessa dinâmica do sagrado ainda mais, porque ela foi pensada para ser assim. Então, a gente quer começar falando, a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente precisa saber o que é a sexualidade, né? O que é a afetividade? Que mistério é esse que envolve todo o nosso ser? Envolve mesmo, porque sexualidade não é uma parte de mim, ela sou eu.
Então, ela não é um adereço que eu tenho. E se a gente for pensar bem, tudo envolve sexualidade, tudo envolve afeto. E a nossa vida, ela é tomada desta dinâmica e que foi corrompida pelo pecado e que a gente não sabe lidar muito bem. A verdade é essa. Que a gente às vezes é levado a pensar que a afetividade tem a ver só com aquele fato de eu estar apaixonada por alguém, ou vivendo um amor platônico, um amor não correspondido, né? A minha afetividade, eu estou tão ferida na minha afetividade porque gostei de alguém que me enganou. Mas a afetividade, ela é muito mais do que simplesmente este afeto, este sentimento que eu nutro por alguém do sexo oposto, né, em vista de um relacionamento. E a gente também é levado a pensar que sexualidade tem a ver simplesmente com os nossos desejos sexuais, nosso apetite sexual, os nossos interesses sexuais. Com genitalidade. Com genitalidade. E ela é muito mais do que isso, como o Tiba disse, né? Quando Deus lá no Gênesis criou o homem e a mulher, já imprimiu ali neles esta questão da sexualidade. O fato de tê-los feito homem e mulher já diz de tudo aquilo que é a sexualidade humana, que vai muito além desta genitalidade. Primeiro a gente precisa entender o que Deus pensou para nós, onde Deus estava com a cabeça quando Ele criou o homem e colocou como parte dele a sexualidade. A gente fica imaginando, meu Deus, né? O que Deus estava com a cabeça de fazer um negócio desse, tão atrapalhado, deixa a gente às vezes, né, confuso e perdido. O problema é que a gente tenta analisar a questão fora de contexto, né? A gente vai voltar um pouquinho no tempo para que a gente entre dentro de um contexto. Vamos voltar um pouquinho no tempo até Adão e Eva, né? Até antes dele, né, ali, quando Deus cria o mundo e, por fim, Ele coloca o homem ali e faz passar os bichinhos na frente do homem, né? Para ele escolher uma parceira. E ali já entra em crise, porque ele passou a girafinha, ele falou, não dá certo, né? Passou o cachorrinho, falou, não dá também. E assim foi até então Deus fazer recair sobre Adão um sono e do seu lado ele tira a mulher. Então quando Adão olha para a mulher e fala assim, é disso que eu estou falando. E aí Adão fica doido, nossa, que gênio é esse, maravilha. E por algum mistério que eu também não entendo até hoje, a mulher também se encantou pelo homem. Nem tudo na vida a gente entende, né, Gui? Tem uns mistérios que a gente vai entender só no céu. Mas o fato é que Deus pensou e criou o homem. Antes do pecado original, tinha sexualidade, sim ou não? A demora em responder já fala tudo, né? O homem e a mulher, antes do pecado, já tinham sexualidade, viviam sua sexualidade? Sim ou não? Hã? As meninas aqui acharam que sim. Acho que sim. Você acha que não? Acho que sim, acho que não. Você acha que sim? Acho que não. Acho que sim, acho que não. Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não? A coluna do meio ganhou. O fato, gente, eu entendo. Olha, isso é bom para a gente perceber como o senso comum em relação à sexualidade vai se formando. É óbvio que Deus, quando cria o homem, Ele cria com sexualidade. A sexualidade não é sinônimo de promiscuidade, vocês estão entendendo? Promiscuidade é uma coisa, é a deturpação da natureza final da sexualidade. Isso é a promiscuidade, né? A luxúria. Agora, a sexualidade, ela não é o que eu faço, é quem eu sou. Sexo não é verbo,
Sexo é substantivo. Ninguém consegue conjugar o verbo sexo, certo? Eu sexo, tu sexas, ele sexas, nós sexamos, vós sexais, ele sexa. Não. Porque sexo não é uma ação. É um substantivo. Quem eu sou, homem e mulher. Então, quando Deus cria Adão e Eva, imprime neles, sim, A sua uma sexualidade. Já havia sexualidade em Adão e Eva, é o que os fazia homem e mulher. Agora, uma segunda pergunta. Vocês acham que antes do pecado original havia atração sexual de Adão por Eva e de Eva por Adão? Sim ou não? Uma outra pergunta. Sim? Quem acha que não? Tinha Não. atração sexual entre Adão e Eva, sim ou não? Sim. Sim, havia atração sexual de Adão por Eva, de Eva por Adão. Deus os fez assim. Mas aí nós vamos entender a beleza da sexualidade quando o pecado não mete o bedelho. Antes de existir o pecado original, a sexualidade era vivida na sua integridade segundo o plano de Deus, o plano original de Deus. Como é que ela era vivida? Ela era vivida sendo orientada pelo bem do outro, pela alegria do outro. Então, quando Eva e Adão se uniam sexualmente, ninguém estava buscando ali uma satisfação egoísta dos seus desejos. Ninguém estava buscando ali simplesmente aquele prazer carnal onde basta que eu atinja lá o clímax e ela que se vire, ou onde vale todas as coisas. Havia ali uma atração sexual e uma vivência da sexualidade orientada para o bem do outro. Então, quando Deus criou Adão, pelo Adão, ele olhou para Eva e sentiu atração. Até rimou, né? Quando Deus criou Adão pelo Adão, ele olhou para Eva e sentiu atração. E por isso que aquela expressão do Gênesis, né? Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Bênção! É disso que eu estou falando, Senhor! E Adão olhou para Eva e sentiu-se atraído por ela, sexualmente atraído por ela. Isso era maravilhoso e Deus pensou assim, e às vezes as pessoas acham que o pecado de Adão e Eva foi ter sexo. Nada a ver, isso aí é a visão errada, completamente equivocada da sexualidade, né? Mas isso é mais comum do que você imagina. As pessoas pensam assim, não, Adão comeu a fruta, né? Tipo assim, Deus tinha proibido eles terem relação sexual, aí eles tiveram relação sexual, foram embora do paraíso. Não tem nada disso. Eles tinham relação sexual no paraíso, na glória de Deus. Porque quando Deus os criou, a ordem que Deus deu a eles era de que eles multiplicassem e povoassem a terra. A forma bela que Deus dá ao homem de multiplicar é através do ato sexual. Ou seja, nem foi algo permitido. Eu crio vocês dois, mas eu permito que vocês tenham atração sexual, que vocês tenham relação sexual. Não, Deus ordena, vai lá agora, Adão, vai lá, Eva, e faz o serviço, e enche essa terra dos meus filhos. Então, não foi uma permissão, foi uma ordem de Deus, vá e tenha relações sexuais. Essa foi a ordem de Deus para Adão e para Eva, né? E a gente fica um pouco assim, meu Deus, como assim? Né? Deus manda Adão e crescer e multiplicar. Como é que você acha que era o processo? Crescer no barro? Vamos fazer um boneco de barro aqui, Senhor, vem aqui soprar sobre ele. Não, Deus cria um projeto e uma forma de se fazer. E conta com o homem, com a mulher, para serem cooperadores na criação dele, pela sua própria natureza, a natureza que Deus fez. Então, a relação sexual existia antes do pecado, e esse era um projeto maravilhoso de Deus, né? Então, chega o pecado. O pecado é essa desobediência, e está ali Adão, Eva, a tentação acontece, Eva desobedece e também conduz Adão a desobedecer. E a partir desse momento
a gente precisa entender como ficou a sexualidade humana. Então, aquilo que via no outro como uma referência, um ícone, porque quando Adão olhava para Eva, pela dona, Nua. é mais bonita, a Eva nua, ele lembrava de Deus, porque o corpo, a sexualidade, arremetia à Trindade Santa, ao projeto criador de Deus. Era assim, não vai dar tempo da gente se aprofundar nessas questões, mas, resumindo, é isso. Ele olhava para a mulher e lembrava de Deus. E queria se doar para ela, para que o projeto de Deus acontecesse na vida dos dois. Com o pecado, o ícone que é a mulher, para Adão se torna um ídolo. Então entra o pecado e o que era doação passa a ser egoísmo a partir do pecado. Essa grande diferenciação de ícone e de ídolo é importantíssimo que a gente entenda, principalmente para nós que somos mulheres, né? Porque o ícone ele sempre vai apontar para Deus. Ele traz atenção para si, mas aponta para Deus. Quando nós olhamos um ícone, sempre vemos ali refletida expressão de Deus, quem é Deus, a Santíssima Trindade, a maternidade de Nossa Senhora. Um ícone sempre nos aponta para essa é um sinal, questão sagrada, né, de Deus. Agora, quando nós olhamos para um ídolo, o ídolo sempre põe aquela estrela na cabeça, chama a atenção, mas toda a atenção é para si. Podemos olhar aí os ídolos deste mundo, grandes artistas e jogadores de futebol e todos aqueles que chamam para si a sua atenção e que às vezes nós os tomamos como referência. E por que eu disse que é importante que a gente entenda essa questão, principalmente para nós mulheres? Porque a grande tentação para nós mulheres é de sermos vistas, é de sermos olhadas, apreciadas, elogiadas. E muitas vezes nós escorregamos e caímos nesta tentação de não apontar para o Senhor, mas de fazer de nós, do nosso corpo, um ídolo que chama para si a atenção e que faz de si mesmo objeto de desejo do outro. Então essa é a grande diferença. Quando Adão olhava para Eva antes do pecado original, ele via, meu Deus, que beleza é o Senhor, que grandeza da sua criação, como Deus é bom, que maravilha é o Senhor. Depois do pecado original, Adão passa a olhar Eva e desejá-la como objeto de seus prazeres, do seu egoísmo. E é isso que acontece muitas vezes nos tempos em que vivemos e ao longo de toda a história com as mulheres. As mulheres têm esta tendência, esta tentação de fazer voltar para si o olhar do homem. Então, as revistas pornográficas, toda a sensualidade feminina exposta nas propagandas, no marketing, se utiliza da mulher, né? Você vai olhar uma propaganda de cerveja, não tem nada a ver, é bebida alcoólica, mas sempre tem lá uma mulher quase nua, expondo ali aquele produto para que volte a atenção do homem para aquela coisa. E faz de si mesma uma coisa, e não reflexo da criação, reflexo da beleza de Deus e do amor de Deus. Então nós precisamos ficar atentas a isso, vigiar em relação a essa questão. Quando vamos sair de casa, quando vamos vestir uma roupa, o que eu estou querendo ser? Estou querendo ser ícone, que como Nossa Senhora sempre apontou para Deus? Ou eu estou querendo ser ídolo e chamar para mim, para o meu corpo, para o meu bumbum, os meus peitos, as minhas pernas, toda a atenção masculina? A maior tentação da mulher é essa, de se mostrar e chamar atenção para ser adorada. Em última análise é isso. E a tentação do homem é ver com malícia e maldade aquele ícone e transformá-lo em ídolo para ele. Entendeu? Essa é a grande tentação para nós homens. A tentação maior é no ver, é no observar. E a malícia começa ali, nos olhos. Os olhos que se transformam em pensamentos
e alimentada, ela desce e vira sentimento, e o sentimento alimentada vira atitude, vira ação, não é? Um adultério, uma fornicação, uma masturbação, ela não vem de uma vez na vida do homem. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Ela é alimentada, antes de tudo. E começa com os olhos. São os olhos que alimentam a imaginação, que alimentam os sentimentos, que alimentam as ações. Então, a raiz está ali no olhar. Se seu olho é são, já diz a palavra de Deus, todo o seu corpo será santo, será iluminado, diz São Paulo. Se o que é luz em ti é treva, que é os olhos, quão espessas serão as trevas em ti? Então, se o homem souber direcionar os teus olhos, e aqui é muito mais do que o olhar físico, porque isso a pálpebra resolve o problema, né? Mas é a nossa intenção e a pureza com que eu olho. Se ali eu já começo a trabalhar, eu vou evitar muitas coisas, porque o problema não é só olhar ou deixar de olhar, é olhar, a questão é olhar como sinal de Deus, olhar a mulher como projeto original de Deus. É um exercício? É difícil também, mas é possível a gente trilhar um caminho de santificação, de pureza no nosso olhar. Assim como as mulheres também, a pureza no olhar que alimenta também a imaginação. Infelizmente, o Brasil, entre acessos pornográficos de mulheres, é o país número 1 do mundo, onde as mulheres têm cada vez mais acessado pornografia e têm se tornado escravas também da pornografia, né? O homem, ele é muito mais suscetível à pornografia do que a mulher. Mas a mulher também, se ela deixa levar, se ela alimenta, começa pela curiosidade. Porque a mulher não quer ver porque ela se sente sexualmente atraída com uma cena de sexo, por exemplo, uma cena pornográfica. A princípio a mulher não quer ver porque ela se sente sexualmente atraída por aquilo. Ela começa com a curiosidade. A mulher é curiosa, isso não precisa nem falar, que mulher é curiosa. Então ela quer ver porque ela tem curiosidade. Como é que acontece? Como é que é feito isso? O que é que tem lá? E tanto papapá. E nisso, nessa curiosidade, ela acaba sendo fisgada e pode entrar num vício sexual e numa dependência de pornografia. Entendeu? Os homens, muito mais, porque eles já estão vulneráveis já na visão, no desejo da visão. Tá? Então, quando nós percebemos a realidade moderna, onde a pornografia está a um clique do celular, onde está na palma da sua mão, onde está num computador, ali num quarto trancado, à noite, escuro. Quando a gente olha para essa realidade, a gente se assusta e fala assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu estou cercado de todos os lados. É possível, mas a gente precisa ter a coragem de romper com isso pela graça de Deus. Já começa aí, porque a gente entendeu que Deus tem um projeto para nós, um projeto original para a nossa sexualidade, que é lindo, que é maravilhoso. Isso tem que nos motivar, isso tem que nos mover a querer buscar essa pureza na sexualidade. Para a gente entender como os tempos que nós vivemos são maus para a vivência correta da sexualidade. Antigamente, para um rapaz ter acesso à pornografia, ou ele teria que assistir um filme pornográfico fechado na sua casa, altas horas da madrugada, depois que os pais estivessem dormindo, ou ele teria que se fechar num banheiro com uma revista pornográfica. Mas hoje, em qualquer lugar... Ele teria que comprar uma revista, ele tem que ir na banca, tem que vestir a cara de pau, ir lá, que o dono o jornaleiro é amigo do pai dele,
Entendeu? Para ele adquirir isso aí, então aqueles baralhos de mulher pelada, né? Aquele antigo, era baralho, mas era de mulher pelada. Não é Mas de seus veja, tempos, não é do meu tempo isso aí. Mas veja, ninguém olhava uma revista pornográfica em praça pública. Ninguém ia sentar no banco da praça e olhar pornografia, ou no sofá de casa enquanto a mãe estava ali. Ninguém fazia isso, era tudo às escondidas. Hoje você pode muito bem estar sentado no sofá ao lado da sua mãe na sala, na intimidade ali do seu celular, vendo coisa que não presta. Então, em todo lugar, em todo tempo, a todo momento, basta um clique para que a gente tenha acesso à pornografia e a tudo aquilo que quer destruir a nossa sexualidade. Porque uma vez que eu dou a brecha e deixo, como o Tiba falou, pelos meus olhos entrar essa visão errada da pornografia, da sexualidade estragada, aí depois, para eu me livrar daquilo, daquelas imagens, porque tudo que nós vemos, gente, desde a nossa primeira infância, desde lá da nossa fase de bebê, tudo que vemos, tudo que ouvimos, fica gravado nas nossas lembranças. E um dia ele pode vir à tona. Eu vi uma vez só, mas você pode ter certeza que um dia aquela imagem que você deixou entrar, um dia ela pode voltar e vir a te atormentar. E aí é preciso muito esforço, é preciso suor, lágrimas, joelho no chão, confissão, tudo aquilo que nós sabemos para que a gente consiga um dia vencer esta tentação, que é aquela imagem que um dia nós deixamos entrar nos nossos olhos. Então a gente precisa ficar muito atento, porque os tempos que nós vivemos são maus. Hoje a gente anda pela rua e os outdoors estão repletos de sensualidade. A gente anda na rua, as roupas das mulheres estão assim, é ou não é? Até na missa hoje. Você vai à missa, às vezes os meninos têm que rezar de cabeça baixa, de olho fechado, porque a situação é complicada. Às vezes a menina que está ali na frente com uma calça muito apertada, com um decote imenso, uma bermudinha curtinha, e o menino quer rezar e está ali, aquela situação constrangedora, e o coitado tem que rezar de cabeça baixa. Lá na Canção Nova tem uma placa enorme, dizendo que não é permitido o uso de roupas indevidas. Mas você acha que não tem? Sempre tem. O shortinho aparecendo parte da bunda, o tomara que caia, a barriguinha de fora, porque a gente está exposto a isso e a gente começa a achar que é natural, que é normal, mas está muito quente, ideia, é verão, não consigo usar nada mais comprido. Olha, a gente está aqui pregando para vocês, falando para vocês que vieram voluntariamente a este encontro. A gente pressupõe que existe um mínimo de desejo lá no fundo do coração de cada uma de vocês, rapazes, de vocês, moças, de buscar uma orientação de Deus para a vida de vocês. Eu estou certo? Porque eu não acredito que você tenha vindo aqui, feito a sua inscrição, né, nesse lugar longe aqui, gente do céu, meu Deus, né? Subi desse morro aqui, miserável aqui, para chegar aqui, ouvir a gente, se lá no fundo do coração não existe uma disposição mínima assim, falou assim pelo menos, Senhor, o que será isso? O que é essa proposta? Lá no fundo eu tenho vontade. Então, se existe esta vontade, eu falo para vocês, principalmente para vocês meninas, vocês sabem que nós não estamos no mosteiro, nós estamos numa realidade de Divinópolis, certo? Nós estamos inseridos numa faculdade, numa escola, num trabalho, na rua, nos vizinhos, com os grupos. A gente está no meio da muvuca. E como é fácil a gente deixar se envolver pelas modinhas, pelos costumes, pelo que está rolando, pelas músicas, pela mentalidade, no fim das contas. E o nosso proceder começa a se moldar ao proceder comum. E a gente começa a achar natural aquilo que não é natural para nós. Mas todo mundo faz, todo mundo usa isso, todo mundo se veste assim, todo mundo usa esse tipo de roupa. Mas todo mundo escuta esse tipo de... A maioria das pessoas, pelo menos, escuta esse tipo de música.
A maioria das pessoas assistem esse tipo de programação. É muito, muito fácil a gente se misturar e se diluir nesta pasta homogênea aí que está no mundo. E a gente começa a viver como se fosse tudo normal. Mas o fato é que se a gente quer realmente resgatar esse projeto que Deus tem para nós, de uma sexualidade sadia, nós precisamos romper com o mundanismo, romper com aquilo que é mundano. Não tem outro caminho, eu não vou iludir você aqui, porque o caminho de Deus é sim, sim e não, não. Ou é sim ou é não. Não existe meio termo. Apocalipse 2 já vai falar, a proposta do Senhor ela é radical. Eu não vou chegar aqui para você e pregar um cristianismo meia boca, um cristianismo mais ou menos light, o que tem muita gente fazendo, inclusive padres. Eu estou mentindo, gente? Desculpa, para viver um cristianismo morno, você vai ter os montes. Se você olhar para maus exemplos, até sacerdotes da nossa igreja, que a gente às vezes vai se confessar, e ele fala assim, não meu filho, não tem problema não, se você ama seu namorado, se você ama sua namorada, não tem problema, vai fundo, Deus sabe o que conta é o amor. Sacerdotes do Senhor, aqueles que Deus colocou no mundo para ser pastores do seu rebanho, que acabam levando as suas ovelhas para o fogo. Muitas vezes a gente vai se deparar com isso, maus exemplos, más orientações, e teremos muitas desculpas para viver uma fé light, mais ou menos. Mas a proposta de Deus, ela é tudo ou nada. Esta que é a dinâmica. E sabe por que Deus propõe isso para nós? Porque Ele é extremamente apaixonado por nós. Deus quer isso, não é porque Ele quer te obrigar. Deus é um Deus assim, bem poderoso e bem cruel, que fala assim, agora eu vou pôr essas criaturas lá, e agora eles vão se ferrar, porque eu vou falar que tudo que é bom vai ser proibido. Você acha que Deus faz isso, gente? E fica como marionete manipulando a sua vida, colocando ordens para tirar todo o prazer da sua vida? Não é esse o propósito de Deus. Deus quer o nosso coração salvo. Ele nos quer com vida e vida em abundância, vida plena. Ele não quer seus filhos na lama da pornografia. Ele não quer seus filhos na lama do pecado, se usando e deixando-se usar por outros como se fosse uma coisa, e com os corações cada vez mais feridos. Deus não quer isso, Ele quer um projeto original para nós, por amor. Deus não vai deixar de ser Deus se você viver a sua vida de qualquer jeito, ou se não. Deus não vai ser mais Deus se você for santo ou não. Deus não precisa de nós, entenda isso. O que o Senhor quer é o nosso bem. Ele nos ensina o caminho, um caminho excelente, um caminho de pureza, de santidade, para alcançar aquilo que Ele reservou para nós, que é a eternidade, que é o céu. É por isso, gente, Deus, Ele já está no céu. Ele não precisa de você para ser feliz. Você está entendendo isso? Se você for para o inferno, Deus vai sentir muito, vai, porque Ele que te queria no céu com Ele. Mas Deus não vai ser infeliz, porque Ele sabe que nós fizemos as nossas escolhas, e uma coisa que Deus sabe fazer é respeitá-las. Isso Deus sabe fazer. Deus vai se lamentar muito, nosso modo de expressar tudo, né? Deus vai se lamentar a sua perdição? Vai, demais. Mas Ele não vai deixar de ser Deus e não vai deixar de ser pleno por causa disso. Tudo que Deus propõe é para a nossa felicidade, é para a nossa libertação. Se Cristo nos libertar, seremos verdadeiramente livres, diz a palavra de Deus. Mas que libertação é essa? É a libertação do pecado que arrebenta com a nossa vida, que tira a nossa alegria, e nós somos testemunhas disso. Eu poderia perguntar para cada um de vocês aqui uma experiência
de um pecado que te fez extremamente triste. É verdade ou não é? Que depois de cometer o pecado, depois de botar a mão na consciência e falar assim, puxa vida, por que eu fiz isso? Nós colhemos os frutos amargos das nossas escolhas erradas. O pecado, ele arrebenta com a nossa liberdade, ele arrebenta com a nossa alegria, ele nos tira ao céu, nos tira a bem-aventurança. Ninguém está aqui impondo um fardo nas suas costas. Entenda, é o contrário, meu filho. É o contrário. Nós estamos tirando o fardo, tirando tudo aquilo que vai te deixar infeliz, que vai te deixar aprisionado. Quem nunca fez uma experiência de profunda liberdade após uma boa confissão? É verdade ou não é? Você estava sentindo mal, estava com aquele peso, você foi no sacerdote, calçou a sua cara, falou assim, eu vou falar, vou ter que falar. Estou aqui morrendo de vergonha, estou treinando as palavras, como é que eu falo de outro jeito? Como é que eu falo sem falar? E você foi treinando, falou, eu vou falar desse jeito, quem sabe ele entenda. Aí tem gente que chega no padre e fala assim, padre, eu só não matei, não roubei, o resto eu fiz tudo. Não vale também a confissão, você tem que falar para o padre tudo. E quem teve a coragem de calçar a cara, fica vermelha na frente do padre, hein? Fica vermelho. Mas que teve a coragem de falar, e o sacerdote fala, eu te absolvo dos seus pecados, meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz, meu filho, reza aí 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Aí quando você pisa para fora do confessionário, você pisa, você sai, vira as costas, é assim, você está andando, é assim, está pisando no chão, de repente... É o sentimento, não é? Parece que você não sente o chão. Que sentimento é esse? É um sentimento humano? Não, ele é um sentimento espiritual, é uma graça espiritual que cai sobre nós, quando estamos ali, depois da confissão, nós estamos na primeira morada, nas 7 moradas de Santa Teresa, que ela retrata. Após a confissão é a primeira morada, quando você não está com pecado grave, venial, em estado de graça. E a gente vive esse processo de sentir a leveza de uma graça espiritual que recebemos. É o alívio que o Senhor nos prometeu. Coloque sobre mim o teu fardo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não queira ficar carregando este fardo de impureza na tua vida, meu filho. É o que o Senhor fala para nós, porque o meu fardo é suave e é leve. Não queira insistir em carregar isso que está te deixando envergonhado, envergonhada, que está te deixando acabrunhado e triste, porque uma das primeiras consequências do pecado é a tristeza. Por isso que a palavra bem-aventurado, beato, significa feliz. Bem-aventurado é feliz. O beato é aquele feliz. Por quê? A beatificação, a glória, quem está em Deus é uma pessoa feliz, é uma pessoa livre. Quem já conviveu com uma pessoa santa, sabe o que eu estou falando? Tem aqueles santos, já viu? Talvez nunca serão canonizados, nunca serão. Mas a gente sente um negócio diferente perto dessas pessoas. E a gente convive, dá vontade de ficar um tempo inteiro perto, dá vontade de ficar escutando, dá vontade de levar junto para casa. Porque atrai, e o sentimento de liberdade, de pureza, que exala, é uma coisa impressionante. E aquele que vive essas realidades, também exerce sobre a sua própria vida e a sua própria missão, uma autoridade sobre o que faz. Tinha um livro antigo que dizia, que era O Brilho da Castidade, que falava sobre a autoridade que emana do olhar de um jovem casto. Ah, meu amigo, Satanás não resiste a um jovem casto, a uma jovem que vive a castidade, com suas lutas. Como eu disse, não é deixar de ser tentado,
Porque se a tentação parasse de acontecer na nossa vida, não teríamos como provar o nosso amor a Deus. Mas é mesmo na luta, é mesmo diante da tentação, é se erguer num propósito fiel de vida pura. E às vezes a gente se engana, né, achando que porque a gente já começou uma caminhada com Deus, estamos livres, isentos de qualquer tentação, estamos ali já protegidos. Claro, o nosso anjo da guarda, ele está sempre ao nosso lado, mas nós somos dotados de escolha. E a gente pode correr o risco desse tremendo engano de achar que porque já iniciamos uma caminhada com Deus, estamos livres de cair num pecado da sexualidade. E a gente acha, não, mas agora eu estou caminhando com Deus, os grandes homens de Deus, eles não pecam mais na sexualidade, eles cometem outros pecados. Mas se a gente for olhar para a própria palavra de Deus, a gente vai ver que não é bem assim. Se a gente for olhar para a vida de Davi, o ungido, o escolhido de Deus, para ser rei, para governar o povo. Davi era o cara. Davi era o cara. Ele era assim, tete a tete com Deus. Não, imagina, falava gente, com Deus, ouvia a Deus. Ungido, foi lá, derrotou Golias. Só de tocar a harpa ele já encantava e adormecia o rei Saul. Aquela coisa, ele era pura unção. Top. O cara era top. Mas o que acontece com o abençoado do Davi quando ele encontra Betsabeia? Casada com um fiel soldado de Davi. O cara era capaz de dar vida pelo rei Davi. E Davi sabia disso. Sabia que ele podia contar com aquele soldado. E ele vai, olha Betsabeia, e uma vez que olhou, cobiçou, entrou e foi para as atitudes. E Davi cai num pecado terrível do adultério com a esposa de seu fiel soldado. Parece que Davi se sentiu tão forte, né? Tão bom, porque a palavra de Deus fala em Samuel 11 sobre o adultério de Davi, na época em que os reis saem para a guerra. No versículo 1, no ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra. Uma tarde, na época em que os reis eram para estar na guerra, Davi levantando-se da cama, imaginando, né? Só um detalhe aí, ó. Olha o que diz aqui. Uma tarde. Davi levantando-se da cama. O primeiro pecado dele é a preguiça, porque já era de tarde e ele estava dormindo. Gente, cama até muito tempo não dá certo. Você fica na cama, meu querido e minha querida, você começa a pensar besteira. Ali você já começa devagar, você já começa a viajar, e já começa lá as elucubrações dentro da sua cabeça, mas e aquela menina, mas e aquele cara, e aí ficou na cama por mais tempo, ó. Pode saber, não vai dar coisa que presta. Foi assim com Davi, gente. Já era de tarde, o cara estava lá ainda, dormindo. Já deve ter levantado meio doido já, né? Pensando besteira. Aí a primeira mulher que enxergou, não deu coisa que presta. O que acontece? Não, ainda foi espiar as vizinhas, porque ele subiu no telhado. Davi acordou de tarde, preguiçoso, já ficou até muito tempo na cama, deitado, sozinho, já não prestou. Prestou. Subiu no telhado para espiar os vizinhos. Ele já ficou tramando, tenho certeza que na cama ele já fica assim, o que eu podia fazer agora? Essa é a hora que as mulheres se banham lá na fonte. Versículo 2. Eu vou lá dar uma espiadinha. Passeava pelo terraço do seu palácio. Aí, o que aconteceu? Do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava. E ele já ficou olhando, cobiçando o que não era dele. Davi, aquele menininho ungido que enfrentou Golias com a unção de Deus, com aquele troçozinho, daquele tamanhozinho, e rebentou, e se colocou como o rei ungido no lugar de Saul. Gente, Davi tem uma história magnífica de vitórias para Deus. Davi é um homem espetacular, de uma humildade incrível. Davi, ele se colocava humildemente, ele teve a vida de Saul, um rei que queria o matar, nas suas mãos,
Porque o rei Saul ficou com ciúmes de Davi, porque o povo aclamava Davi por ter matado Golias, ele era um grande líder. Então o rei Saul saiu com um exército em busca de Davi para matá-lo. E Davi com sua tropa escondeu no fundo de uma caverna, ficou quietinho. E Saul saiu com a tropa dele caçando Davi e não achava. E aí Saul falou assim: vou ali na caverna dar um cagão ali. Era essa a história. Fazer um cocôzinho. Tá gravando aí? Aí, galera. Fazer uma fezes. Aí Davi foi levantar de fazer fezes, entrou na caverna, estava lá agachado no número 2. Davi atrás, ele não viu Davi. Davi sentiu o aroma de Saul. Que merda é essa, velho? Aí, quando ele chegou para verificar de onde vinha aquele aroma desagradável, quando ele viu o rei cagando, agachado, de costa, então um soldado de Davi falou: Davi, Deus entregou o seu adversário em tuas mãos, vai. E Davi se aproxima, se arrepende e fala: não. E ele corta um pedaço do manto de Saul, se afasta. Quando Saul acaba de fazer o serviço dele, e ele saiu, Davi sai atrás, se curva e fala assim: meu rei, por que queres matar aquele que sempre foi fiel a ti? Deus te entregou em minhas mãos, mas quem sou eu para lançar mão da espada para matar a vida do ungido do Senhor? Está aqui o pedaço do seu manto. Se eu quisesse te matar, eu teria feito, mas agora eu coloco a minha vida nas suas mãos. Deus seja juiz entre mim e ti. Davi era esse homem, gente. Então Saul cai em pranto, começa a chorar e fala: hoje eu sei que Deus te fará rei em Israel. Olha, até arrepio. Davi era esse homem, esse guerreiro que ia na frente das guerras, até um dia que não foi. Ficou com suas elucubrações, com a mentalidade. Levantou de tarde, foi espiar a vizinha tomando banho. E aí, gente, deu o quê? Deu ruim. E Davi, que era Davi, manda chamar Betsabeia, esposa de Urias. Quem é aquela ali? Aquela bonitona? Gente, e Davi tinha muitas mulheres, tinha muitas esposas, porque era uma outra realidade, óbvio, vocês sabem, do Antigo Testamento. E tinham muitas concubinas. Mas ele foi olhar justamente a do vizinho. Tudo que é proibido chama mais atenção, não é? Tudo que não pode a gente acha mais gostoso, a gente se sente mais atraído. A abobrinha do quintal do vizinho é mais gostosa do que a nossa, né? Então a gente sempre acha que o outro lá é o melhor. E aí Davi pisa na bola como pisou. Manda chamar Betsabeia, se deita com ela, engravida a bendita. E aí Betsabeia chegou e falou: Davi, estou grávida. E Urias, o esposo dela, na guerra. Guerra. Lutando para defender quem? Davi. Para defender Davi e seu reino, fiel. Mal sabia ele do partifo que o rei dele tinha posto nele, né? Aí Davi fica doido: meu Deus do céu, o marido está na guerra, então se ela está grávida, não pode estar grávida dele. E agora, o que eu faço? O filho é meu. Manda chamar Urias. E como se já não bastasse o pecado do adultério, Davi planeja a morte. Dissimulado. Primeiro chega Urias, né? Ô, amigão, né? Davi falando com Urias. Você está lá na guerra, né? Você é um cara bacana. Olha. E ele tinha feito bobiça com a mulher do cara, né? Você é um rapaz, um exemplo do reino. Olha, por isso você hoje vai para casa. Pode ir para casa, descansar com a sua esposa. Vou te dar um prêmio, porque você é um soldado muito fiel.
Ele estava querendo que Urias se deitasse com Bersabeia para dizer, o filho é dele, né? O filho é do próprio esposo. Mas Urias, fiel, fidelíssimo, disse, não, meu rei, não convém que eu vá me deitar com a minha esposa enquanto os outros soldados estão lá dando a vida na guerra. Eu vou permanecer aqui de prontidão, no portão aqui, para defender o Senhor se for preciso. Aí Davi pensou, lascou. E aí, ele, o que eu faço agora? Chamou ele no outro dia, falou, vem cá, Urias, vem cá comigo, senta aqui, toma vinho, toma um golinho, esse vinho aqui é bom, ela dá as parreiras de caná, que lá, o trem lá é bom, prova esse vinho aqui, toma. Eu falei, não, mas toma mais, Urias. E chapou o coco, deu vinho para Urias, até Urias ficar louco, chamava o urubu do meu louro. Quando o Urias já estava naquele estado, ele falou, agora esquemou, né? Agora vai lá, Urias, deita, vai para casa descansar, você está muito mal. Eu acho que você tem que descansar um pouco nessa casa. Urias, trêbado, ele falou, eu não vou. Enquanto meus amigos estão na guerra, eu vou ficar aqui, doutor. Doutor, eu sou fiel. E Urias dormiu na porta da casa dele, na varanda, no relento. Mas ele falou, aí Davi falou assim, lascou pro meu lado, agora ferrou mesmo. Como se não bastasse, aí ele falou, não tem jeito. Ele manda matar Urias. Davi, gente, o rei Davi, ungido de Deus, ungido do Senhor, que matou Golias, que escreveu os salmos. Cada salmo que a gente escuta na missa é de Davi. É ele. Entendeu? Manda, fala assim, chama o general, fala assim, põe Urias em campo de batalha, na linha de frente, e abandona ele para ele ser morto. E ele faz isso. Até que Natã, o profeta, chega para Davi e fala assim, Davi, vem cá conversar com você, vem cá, meu companheiro. Ele falou, o que foi, Natã? Davi estava se achando ainda. O que foi? Entra, Natã. É nós aqui, parceiro, profeta de Deus. Senta aqui, o que está acontecendo? Ele falou, Davi, aconteceu uma tragédia. Ele, o que foi? Tinha um vizinho do outro, um vizinho tinha um monte de ovelha. E o vizinho dele só tinha uma ovelhazinha. E ele, para não matar umas das ovelhas dele, foi lá, pegou a única do vizinho, matou para comer. Davi falou, o quê? Que absurdo! Me fala quem que é esse cara, que ele merece a morte. Esse cara vai ver comigo, como é que ele faz isso? Um monte de ovelha, ele podia ter pegado uma dele, ele foi lá pegar a única do vizinho. Me fala quem que é. E Natã vira para ele e fala assim, é você, safado. Ele, o quê? Ele falou, você deitou com Betsabeia. Aí o Davi ficou branco. Falou, agora lascou. E aí Natã falou, olha, por causa disso, você vai colher as consequências. Seu filho vai morrer. Nossa Senhora. Aí que bacana. Aí Davi compõe o Salmo 50. Tem de piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Diante de mim está sempre o meu pecado. Eis que eu nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Obstante, o Senhor ama a sinceridade de coração, não retireis de mim a sua face. Aspergi-me com um ramo de sopa e ficarei mais puro que a neve. E ele compõe o Salmo 50 de arrependimento, porque ele cai em si e pede perdão a Deus. E Deus o perdoa. Gente, essa não é a história de Davi, essa é a nossa história. Vocês estão entendendo? A tentação vem, Davi, que era Davi, caiu como caiu. Quem você pensa que é o perfeito, puro, santo e imaculado? Você, pelo jeito, você se acha mais santa do que a própria Virgem Santa, Mãe de Deus. Será? Claro que não. Nós sabemos que somos do pó, viemos do pó. Mas o bonito é que o Senhor manda os teus profetas para alertar o nosso coração, como enviou Natã.
para que despertemos do nosso sono e eu caia na real. Caramba, estou pisando na bola. O que eu tenho feito do meu corpo, o que eu tenho feito do corpo dos outros, o que eu tenho feito da minha sexualidade. Este projeto de Deus é Natan falando para nós hoje, nesta manhã de sábado. Agora você tem duas escolhas: ou você fala, não, sai daqui, Natan, não tem nada a ver, eu vou continuar no meu adultério. Ou você fala assim, eu que nasci na culpa, minha mãe concebeu no pecado, não obstante há mais a sinceridade de coração, perdoa-me, Senhor, eu quero retomar. E esta é a chave de alcançarmos a misericórdia e o perdão e a restauração do projeto original de Deus para a nossa sexualidade. Queremos ou não este processo restaurado na nossa vida? É a nossa sexualidade restaurada, porque ela é e será bombardeada com todo tipo de porcaria e promiscuidade. Seremos bombardeados, meus irmãos, pelos nossos olhos, irmãos, agora eu falo para nós homens. Seremos bombardeados. Mas essa guerra não é para fracos. Essa guerra, ou melhor, essa guerra é para fracos, sim, somos nós, somos fracos, mas não é para moles. Mas quem tem a coragem de lutar até o fim, até resistir até o sangue na luta contra o pecado, com a graça de Deus, porque sem a graça nós não conseguimos. Essa luta é para você, menina, que ao levantar de manhã, abrir o seu guarda-roupa, olhar para o seu guarda-roupa e falar assim, qual roupa eu vou vestir? Por que eu quero botar esta calça? Porque aí você põe aquela calça, tem um espelho assim na sua frente, e você tá aquela viradinha básica, que é assim, ó, né? Você faz assim, para ver como o seu bumbum está sendo visto, tá? É mais ou menos assim, como que eles verão o meu bumbum? É assim. Esta é a intenção com que vestimos as nossas roupas para nos tornarmos, nós não, vocês, ídolos e não ícones de Deus? Você tem o desejo de ser desejada, de ser feita uma deusa? Se Davi, que era Davi, gente, caiu, mas retomou, nós também, mesmo nas nossas quedas, podemos retomar hoje para buscar uma via de santidade na pureza e na castidade. Essa luta é para nós. Ah, Tiba, mas já vivi tanta coisa. Isso é possível para vocês, lá da Canção Nova, que vive lá numa redoma. Sabe de nada, inocente. A gente parece que não é gente, né? Vivemos, nós namoramos 4 anos e 7 meses. Você acha que tinha dia que não dá vontade de engolir a ideia com roupa e tudo? Dava. Principalmente depois de uns beijos. Tinha dia que a gente estava mais sensível. E os beijos demorados é perigoso. Porque o beijo demorado, o beijo começa aqui, mas o beijo demorado ele vai descendo, sabe? Ele vai aproximando, vai chegando. Esses beijos demorados, gente, é perigoso. Começa no pescoço e termina na cintura. E tinha dia que, nossa, não dá de engolir essa menina. Não, porque eu sou missionário. Mas vela benta também queima, faz um fogo. Essa luta é para todos nós. E como a gente falava no início, às vezes olhando para a nossa história, para tudo que nós vivemos, nós pensamos, estou perdida. Como Davi, estou lascada, estou lascado. Não há mais nada que possa ser feito depois de tudo que eu vivi. Mas o que a gente quer que fique gravado aí no coração de vocês é que não há nada que nós possamos ter vivido
que não possa ser tocado pela mão de Deus. Não há nada. Olha o crime hediondo de Davi. Adulterou, enganou, embebedou o soldado, trapaceou, matou o soldado dele fiel. E ainda assim, foi capaz de ser perdoado por Deus, de se redimir e de escrever os salmos mais lindos que a gente pode hoje contemplar na palavra de Deus. Os grandes pecados da nossa vida são para que depois nós possamos olhar para trás e ver ali onde foi grandioso o meu pecado, foi imensa a misericórdia de Deus. Porque São Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi assim na vida de Davi, foi assim na minha vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida. E pode ser assim também na sua vida. Onde você tem mais caído, escorregado, quebrado a cara, onde sua vida tem mais se enchido de vazio e de pecado, é ali que Deus, nesse final de semana, quer tocar. É ali que Deus quer fazer uma obra nova, é ali que Deus quer curar, que Deus quer restaurar, que Deus quer te erguer, que Deus quer te fortalecer, quer levantar sua cabeça. Talvez, até agora, a sua sexualidade tenha sido uma soma de erros. A vivência da sua sexualidade tenha sido uma soma de tropeços. Mas Deus te trouxe aqui para te mostrar o caminho certo, para te conduzir por uma vida de acertos, para fazer nova essa história afetiva e sexual, para reconstruir aquilo que Ele te deu conforme o plano original, conforme aquele plano que Ele colocou lá em Adão e Eva, de um ser dom para o outro, de vocês meninas serem dons para os meninos, de poderem um olhar para o outro com pureza, de forma saudável, de forma sadia. É para isso que Deus nos trouxe aqui. Foi para isso que Deus trouxe você aqui, para que você se depare com a tua história e que você dê uma brechinha só, uma abertura só, para que Deus possa entrar, para que Deus possa entrar e reconstruir a sua vida, a sua história. Fecha os teus olhos, baixa um pouco a sua cabeça. Você coloca assim diante de Deus como Davi. Ó Senhor, eu sou como Davi. O Senhor que já me ungiu, colocou sobre mim a tua mão. Mesmo assim, reiteradas vezes, eu te abandono, eu me frustro e te frustro. Diante de mim está sempre o meu pecado, mas apagai completamente a minha culpa, aspergir-me com teu ramo, Senhor, de sopa e ficarei mais puro que a neve. Apesar do meu pecado, eu sei também do teu poder. Eu sou Davi, na tua presença, Senhor. O Senhor sabe a minha história, o Senhor conhece as minhas feridas, o Senhor conhece as minhas decepções. Você conhece as marcas que ficaram no mais profundo do meu coração. Mas eu também conheço que o Senhor é um Deus bom. Um Deus que envia o profeta para curar o teu povo, para levantar o teu servo. E eu sou esse servo, Senhor. Ergue-me, Senhor. Unja-me, Senhor. Não esqueça da tua benevolência para com a minha história. Que a minha vida seja para honra e glória do teu nome para sempre. Senhor Deus, eis-me aqui. Faz aquilo que eu não posso fazer. Realiza o que é impossível para mim, que humanamente eu não vejo como solução. Mas uma coisa eu sei: o Senhor pode fazer o que eu não posso. E eu nunca vou desistir, nunca vou desacreditar disso. Eu vou perseverar acreditando sempre que o Senhor pode fazer o que para mim é impossível. Ergue-me, Senhor.
de uma vez por todas.